paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Jó. O homem que era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: "De onde vens?" E Satanás respondeu ao Senhor: "De rodear a terra e passear por ela." E disse o Senhor a Satanás: "Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: "Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face." E disse o Senhor a Satanás: "Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão." E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: "Os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova." Estando este ainda falando, veio outro e disse: "Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova." Estando ainda este falando, veio outro e disse: "Ordenando os caldeus em 3 tropas, deram sobre os camelos, e os tomaram. E aos servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova." E estando este ainda falando, veio outro e disse: "Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova." Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou, e disse: "Nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó capítulo 2. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: "De onde vens?" E respondeu Satanás ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." E disse o Senhor a Satanás: "Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa." Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: "Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém estende a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfêmia contra ti na tua face." E disse o Senhor a Satanás: "Eis que ele está em tua mão, porém guarda a sua vida." Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Agora nós vamos começar a desenrolar essa questão do porquê que aconteceu essa história de Jó com o maligno, né? E Deus permitindo que o maligno tocasse nele. Vamos voltar aqui no capítulo 1, pra gente... No primeiro capítulo, nós temos o diabo, uma reunião
que acontece no reino de Deus com o seu santo, com os seus servos, certo? Por que que aquela reunião, ela é uma reunião de anjos? Porque aquele tipo de reunião, ela não acontece aqui na Terra. Quando Deus está lá com o povo, o diabo vem e se apresenta no meio, e Deus pergunta: de onde vem? Ele diz: eu venho da terra, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Logo, ele está fazendo uma distinção, porque o diabo está dizendo: eu venho da terra. Então ele veio da terra, então ele está fora do planeta, em outro lugar, onde Deus está se reunindo com o seu povo. O reino de Deus, não temos como avaliar o tamanho do reino de Deus, a extensão territorial do reino de Deus é muito grande, muito extenso. Então Satanás, ele vem da terra, a reunião está acontecendo em outro lugar, um local onde Deus está congregando ali o seu povo. Satanás vem e Deus fala uma palavra para Satanás. Ele diz: tu tem observado o meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Parece que é uma espécie de afronta que Deus está fazendo contra o diabo, dizendo que Jó é íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Né? Mas o começo da conversa é: tu tem observado a meu servo Jó? E Deus pergunta isso porque ele tinha observado. Uma das cartas de Pedro diz que ele está ao vosso derredor procurando a quem possa tragar. Isso quer dizer o quê? Que o diabo, ele está sempre procurando alguém para tragar. Principalmente aqueles que estão se esforçando para estarem em comunhão com Deus. E olha só o que Satanás responde para Deus. Diz: olha, Jó, por acaso, ele teme a Deus à toa? Eu vou usar o termo à toa para ficar mais fácil de compreensão. Então Satanás diz para Deus: por acaso é à toa que Jó te serve? Tu não cerca ele com sebe, né? Tu não protege ele com uma sebe, que quer dizer uma cerca. Os bens de suas mãos se multiplicam na terra e ninguém toca em nada dele, né? Porque realmente havia uma proteção dada por Deus a Jó para que nada tocasse o que era dele. E é como está escrito na palavra: o diabo, ele só toca no homem com a permissão de Deus. E essa permissão, ela sempre tem um propósito. Um propósito que Deus quer fazer. E geralmente é um propósito bom. Então o que acontece? O que acontece? Nesse texto nós vemos que Satanás, ele ao sair da terra e ir se apresentar diante de Deus, no meio do povo de Deus, sem ser chamado, parece uma inquietação dele. É como se ele não suportasse ver um homem ser fiel a Deus. Aquilo é um incômodo absurdo para Satanás, ele vê um homem servindo a Deus. E por que isso? Porque se o homem, sem conhecer a Deus, ele consegue ser fiel a Deus, ele consegue andar nos caminhos de Deus, ele consegue ter temor de Deus para andar nos caminhos de Deus, isso vem a se tornar uma afronta medonha para Satanás. Por quê? Porque Satanás, ele esteve na presença de Deus e ele não via Deus por fé como nós, né? Uma ligação invisível, porque a fé, ela é uma ligação invisível. Nós não a vemos, nós não a palpamos,
nós apenas a sentimos. Mas Satanás, ele não conheceu a Deus por fé, ele conheceu por ver. Tanto é que nesse texto ele está lá vendo de novo Deus em reunião com o seu próprio povo. A angústia de Satanás, ele chega diante de Deus e ele diz, olha, quando ele diz que Deus cercou a Jó com proteção, fez os bens dele se multiplicar, né? E tornou ele o homem mais rico do Oriente Médio, isso significa que o diabo estava tentando fazer alguma coisa, mas ele não conseguia, porque estava impedido por uma ordem divina lá de cima. E isso é um incômodo para Satanás. Diz, mas não pode, eu não vou deixar esse homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Como assim? Como que eu vou aceitar um negócio desse, que esse camarada, ele tem essa fidelidade toda? Não vou deixar isso de jeito nenhum. Então ele sai da terra e vai para o céu. E por quê? Aí eu vou voltar ao assunto de novo. Porque Satanás, ele estava na presença de Deus e as riquezas que Satanás tinha superavam muito as riquezas de Jó. Porque a Bíblia diz que Satanás, ele andava sobre pedras preciosas que foram criadas no dia que ele foi feito. Era querubim ungido da guarda, era regente do coro celestial e era querubim protetor. Eu não sei o que quer dizer querubim protetor, mas lá no céu deve ter um significado, ou talvez na Bíblia, em algum lugar deve estar escrito. Por enquanto eu não sei, deve proteger alguma coisa. A maçonaria diz que Satanás foi feito para proteger os homens. Isso está completamente fora de questão. Quando Satanás estava lá no céu, o homem não estava feito ainda. Né? Na época que ele caiu, o homem não era feito ainda. Então quando Deus fez Adão e Eva, que coloca no jardim, tá lá Adão e Eva, Satanás já vem caído, já vem falando que Deus é mentiroso, que Deus é egoísta, que Deus quer tudo para ele. E ali estava Adão e Eva só, no paraíso com os animais. Então Satanás caiu muito antes, certo? Então essa historinha da maçonaria de dizer que Satanás queria proteger o homem, isso é uma mentira diabólica, né? Ninguém caia numa história dessa. Bom, então, voltando à conversa de Deus com o diabo, Deus diz assim, ó, tem visto o meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? E o diabo diz assim, mas também tu cobre ele com todas as riquezas. Como se o diabo quisesse dizer assim, tu o suborna para ele ser fiel. Como se o próprio diabo ele não tivesse tido tamanhas regalias vindas da parte de Deus quando ele era fiel a Deus. Então, voltando aqui a conversa que o diabo estava tendo lá com Deus, ele diz o seguinte, olha, o Jó ele só te serve porque tu dá muita gratificação para ele. Tu cobre ele com presentes e tem mais, protege ele de tudo. Como se Satanás quisesse dizer assim, até agora eu não consegui fazer nada com ele por causa da proteção que tu dá. Quase que ele dizia, né? Se Deus ele quisesse ter acabado com essa conversa e ter derrotado Satanás só na conversa ali, ele tinha feito. Como? Ele teria dito o seguinte, digo, Satanás, olha, é o seguinte, olha, tu também foi coberto de presentes. E, não obstante, tu não acreditava em mim por meio de um elo de fé, que é o caso dos homens. Tu acreditava em mim olhando na minha face, porque tu estava no reino comigo e tu não acredita em mim por fé, tu acredita porque tu vê. É diferente do homem, o homem nunca me viu.
E eu dei presentes para ti, e tu rejeitaste e se voltaste contra mim. Então, essa tua conversa de dizer que eu estou subornando Jó, isso é conversa fiada. Cai fora daqui que é melhor para tu. E Deus teria ganho essa conversa aí mesmo. E Jó teria sido exaltado. Só naquela situação Jó já estava exaltado na presença, na frente de Satanás. Porque é isso que Satanás não suporta. Ele não suporta que o homem sirva a Deus sem o conhecer. Porque isso é uma afronta medonha para Satanás. É uma afronta medonha o homem servir a Deus sem o conhecer. Eles vão me ferrar desse jeito. Porque Satanás, ele estava na presença de Deus, ele recebeu presentes, ele recebeu tudo e ainda assim caiu. Então, um homem não conhece a Deus, não vê a Deus, conhece por um elo de fé, uma coisa que está dentro do homem, que a gente não sabe o que é, mas que faz a gente ouvir a Deus através dessa fé, sem o conhecer, sem o ver. Isso é uma afronta gigantesca para o diabo. Ele não suporta isso. Foi por isso que ele saiu da terra e foi se encontrar com Deus na reunião que Deus fez com os seus santos lá naquele local onde está se passando esse diálogo. Então Deus poderia ter feito isso e ter ganhado a conversa. Só que Deus resolveu, no seu intento, fazer uma derrota ainda maior com Satanás. Satanás disse: Jó só te serve por causa dos bens. E Deus disse: pois tá bom. E Satanás fez a proposta: ele tira tudo que ele tem, que ele vai blasfemar o teu nome na tua face. Se Jó tivesse feito isso, blasfemado em Deus na face dele, porque perdeu os bens, ele ainda estava na frente de Satanás. Você sabia disso? Porque Satanás não foi submetido à perda de tudo. Ele, por suas ações perversas, entregou tudo. E no caso de Jó, se fosse desse jeito aí, se Jó blasfemasse o nome de Deus por causa de Deus tomar tudo dele, e ele se mantendo reto, íntegro diante de Deus, ainda perder tudo, se Jó tivesse falado alguma coisa, ainda estaria na frente de Satanás. Ainda estaria em vantagem. Porque Deus ia dizer assim: pois é, mas Jó eu tomei tudo dele, e tu eu não tomei. Tu blasfemou o meu nome sem eu tomar. Então Jó ainda estaria na frente de Satanás. Mas aí Deus diz assim: pois vai lá e toca em tudo que Jó tem. Mas não lhe toque na vida. Lhe poupe a vida. É só para tocar nos bens dele. Aí Satanás desce, né? E faz aquelas coisas que tomou tudo de Jó e matou os filhos. Agora eu quero falar um pouquinho sobre essas coisas que Satanás fez, né? E que me parece que agora no final dos tempos ele vai fazer de novo. E sucedeu um dia em que os seus filhos de Jó, né? E suas filhas, porque Jó tinha 10 filhos, eram 3 filhas e 7 filhos. Comiam, bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, irmão mais velho. Que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: olha, os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Bando de assaltantes são servos de Satanás. Viu aí? Enquanto Deus estava protegendo Jó, nenhum bando de assaltantes atacou a casa dele, mas foi só Satanás conseguir a permissão lá em cima, né? Tem uma passagem no Apocalipse que quando Satanás é preso, os anjos dizem para Deus: olha, eis que o acusador de nossos irmãos está preso. Ele não vai mais comparecer diante de Deus para acusar os nossos irmãos. Ele que acusava dia e noite os nossos irmãos. Isso vai acontecer no Apocalipse, por ocasião agora desse ministério da nova ordem mundial.
E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então, o que que essa quadrilha de sabeus, né? Eles eram uma quadrilha, deram sobre algumas propriedades de Jó, né? E mataram os servos de Jó, os trabalhadores que trabalhavam, né? O versículo 16: Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Olha, interessante essa passagem. O servo, entendendo que apenas Deus poderia ter feito cair fogo do céu, e queimou as ovelhas e os servos. Nós sabemos que não foi Deus que soltou essa labareda de fogo, que foi o próprio diabo. Mas aqui está dizendo que fogo de Deus caiu do céu. E o escritor optou por colocar Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus com letra maiúscula. Eu não sei, teria que ver se esse Deus aí seria com letra mais, porque nós sabemos que o Deus que derramou fogo e queimou as ovelhas queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Você viu o que foi que Satanás fez aí? Fez descer fogo. Só que o servo que chegou para dizer a Jó, ele achava que tinha sido, caiu fogo do céu, então foi Deus, né? O Deus Todo-Poderoso, né? Mas nós sabemos que não foi. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus em 3 tropas, de novo, né? Quadrilhas, deram sobre os camelos e os tomaram. E aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Você vê que o patrimônio de Jó está sendo todo destruído, e os servos estão sendo assassinados. Olha o que o diabo conseguiu fazer. Para tomar tudo de Jó, ele teve que fazer isso aí, né? Porque Deus, na verdade, disse assim, mas ele você não toca, nele você não mata. E ele não conseguiu, ele podia ter usado essa quadrilha para matar, mas só que Deus disse, não, ele não. Ele você não toca, vai tomar tudo. Porque você não diz que se tomar tudo ele blasfema o meu nome? Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Eis que um grande vento, viu? Então a gente vê aí, ó, Satanás fez 2 coisas. Fez cair fogo, labareda do céu, e deu um grande vento, um vendaval, destruindo tudo. Então ele tem poder sobre os fenômenos naturais. E tem os resultados. Ele matou todos os filhos de Jó, né? Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, os filhos que estavam comemorando, fazendo uma festa. E morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Aí acabou com Jó, né? Todos os 10 filhos assassinados, mortos assim de uma hora para outra. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse, nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó, né, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, nessa primeira tentativa, Satanás falhou. Jó não blasfemou o nome de Deus, e reconheceu que tudo que ele possuía tinha sido dado por Deus e, portanto, Deus era o dono de tudo que ele tinha. E, portanto, tinha direito de retornar com o que era dele, né? E Jó, o que acontece? Quando Satanás volta para a presença de Deus, ele diz essa frase, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida, né? Porque quando ele chegou na segunda reunião, lá no paraíso, no céu, quando ele chega lá, aí Deus pergunta de novo, da onde tu vem? Ele diz, da terra, de rodear a terra e passear por ela. Então nós estamos falando de planetas diferentes, né? Não tem como não chegar nessa conclusão. São planetas diferentes, ele vem da terra,
Se ele tivesse vindo de Marte, ele dizia, eu venho de Marte, estava lá em Marte. Eu venho da Lua, mas ele vem da Terra. Então aí Deus diz, olha, Jó, depois que tu tomou tudo dele, ele continua fiel, continua servo, continua servindo. Aí Satanás disse assim, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Sabe o que Satanás estava dizendo, pele por pele? Estava dizendo que Jó estava trabalhando. Ele disse, olha, ele está trabalhando, está ganhando o dinheiro dele com o trabalho dele, com o suor do corpo. Quando ele usou o termo pele por pele, porque o livro de Jó, ele é um livro que é escrito de forma poética, ele é um livro poético da Bíblia. Então ele tem essas licenças para falar essas poesias, pele por pele, ou seja, você dá a pele para restaurar a pele, que é o que nós fazemos quando trabalhamos. Eu gasto o meu corpo, gasto a minha pele, o meu corpo, para restaurá-lo quando eu ganhar o dinheiro, daquele trabalho onde eu me gastei, né? Porque quando a gente trabalha, a gente se gasta naquele trabalho, né? Então, pele por pele é isso, é você dar a sua pele para restaurá-la. Eu dou minha pele para ganhá-la. Então, eu trabalho para mantê-la. É isso, é o trabalho. Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. O que aconteceu? Jó, com todas as riquezas, tinha perdido, mas ele não tinha perdido as terras que ele tinha. Então ele volta a plantar, volta a colher, volta a começar tudo de novo, do zero. Não estava rico não, estava novo. Então pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Mas, aí olha só, Satanás não estava satisfeito. Ele disse, eu não vou deixar Jó me desgraçar a vida mais do que já está não. Porque entenda, meu irmão, o servo de Deus, ele é perseguido por Satanás por causa disso. Porque se o homem adora a Deus por fé, e a fé é um elo de ligação entre o homem e Deus, invisível, ninguém vê a fé. Nós vemos as operações que ocorrem por meio da fé. Por exemplo, a transformação de um homem que era mundano num servo de Deus. Um homem que se molda, que é moldado pela palavra de Deus com a ligação da fé, por meio da ligação da fé, né? E isso é um grande milagre que ocorre na vida do homem. E tudo isso sem ver a Deus. E Satanás não suporta isso, porque isso é uma desgraça para ele, né? Por isso que Satanás, desde o princípio que ele vem quebrando o homem, dando pancada, derrubou Adão e Eva no paraíso e segue derrubou Caim, né? Colocando uma inveja no coração dele para ele matar o irmão Abel, e guerras e morte, destruição, para ele destruir o homem, porque o homem tem uma centelha dentro dele, que é a centelha divina, que cria esse elo de fé entre o homem e Deus. E Satanás não pode tolerar isso. Se ele tolerar isso daí, o mal que ele já levou por causa da queda lá em cima, multiplica. Multiplica, porque o homem sem conhecer a Deus se torna fiel a Deus no meio do mais profundo estado de miséria. E isso leva Satanás à loucura. Então o que acontece? Ele diz, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ele está trabalhando, está bem, não mudou muita coisa não, né? Apesar eu imagino, né? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente não lê o sentimento que aconteceu, a comoção dentro da esposa, com Jó e tudo, aquilo dali, aquela destruição. Você tem ideia do estado espiritual que o homem fica numa situação dessa, perder 10 filhos, toda a riqueza num abrir e fechar de olhos? Então, a gente quando lê, a gente não leva em conta isso daí, mas tem que se levar isso daí em conta, viu? Foi uma desgraça grande. Mas aí Jó, com o elo de ligação de fé com Deus, ele recebe força, a seiva celestial, né? Ela vem do céu para nós. Então, Satanás diz, mas toca na pele dele e verá se ele não blasfema na tua face. Naquele ponto ali, Jó já desgraçou com a vida de Satanás. Naquele ponto ali, Deus poderia ter parado ali. Ele disse, não, Satanás, olha, tu incitou para eu consumir Jó sem causa e ele continua sendo fiel. Já chega, você já perdeu.
Você já perdeu. O Jó acabou de desgraçar com a tua vida. Porque ele perdeu tudo, perdeu os filhos, está num estado espiritual terrível, está trabalhando, ganhando migalhas para sustentar a esposa, e tu ainda quer fazer mais mal? Não, ele já acabou com você. Você já está muito atrás de Jó. Já está muito, já perdeu muito. Mas aí Deus diz, eu vou fazer porque esse camarada ele entenda que ele é mais medíocre do que o que pensa. Ele diz, tá bom, vai lá, toca na pele dele, mas você não o mate. E aí Jó foi acometido de tumores do alto da cabeça às plantas dos pés, ou seja, embaixo dos pés. E aí Jó, ele começa o drama dele, né? Porque agora ele tá pelado, não veste roupa, tá dentro de uma casa cheia de cinza, separado e angustiado com as dores dos tumores que foi colocado nele, né? Então Jó, ele começa a amaldiçoar, mas não a Deus, a vida dele. Ele disse, eu preferia não ter nascido. Vamos ver aqui alguns trechos dessa poesia de Jó. Tá aqui. E Jó tomou um caco, depois que ele foi ferido com os tumores. Olha, vamos ler isso aqui. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Veja que a mulher de Jó, ela já não estava aguentando mais. Estava já em situação perturbada já. Aí você sabia que Deus, ele não leva em conta quando o homem está nesse estado profundo de dor e de tormento, e que ele começa a falar coisa que não faz mais sentido? Você sabia que Deus, ele não leva em conta isso? Mas se nós, os homens, não levamos, imagine Deus, que é juiz justo, né? Então sua mulher lhe disse, ainda retens? Amaldiçoa a Deus. Porém, ele lhe disse, olha, como fala qualquer doida, falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto Jó não pecou, e com os seus lábios. Os 3 amigos de Jó vieram, levantaram sua voz e choraram, e rasgaram cada um seus mantos, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Então os amigos de Jó vieram e ficaram com ele 7 dias parado. Se sentaram lá. Elifaz o Temanita, Bildade o Suíta e Zofar o Namatita. Ficaram os 3 lá parados, assistindo a Jó sem dizer palavra alguma. Vamos ver aqui no capítulo 3. Depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse, pereça o dia em que nasci, e a noite em que disse, foi concebido o homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Então o que Jó está fazendo aqui? Ele está amaldiçoando o dia anterior ao seu nascimento, a noite em que ele foi concebido. Que ele queria no seu coração que nunca tivesse nascido, para não passar pelo sofrimento que ele está passando agora. Que ele está coberto de chagas e não consegue fazer nada. O hálito dele é fedorento, ele fede por causa das feridas, da podridão das feridas. E ele está coberto de cinzas, e ele não está vestido com roupa. Ele não aguenta a dor do toque dos tecidos com a ferida. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano. Você vê que é um poema. E não entre no número dos meses. Então ele está dizendo que aquela noite seja tirada completamente, ela não haja regozijo nela, e ela não entre no número dos meses. O mês que cometeu, que teve aquela noite, deveria ficar com um dia a menos, né? Com uma noite a menos. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia, que estão prontos para suscitar o seu pranto. Ele diz, olha, aqueles que sabem amaldiçoar o dia, amaldiçoa essa noite que eu nasci, que vai me fazer um favor. Escureçam-se as estrelas do céu, do seu crepúsculo,
que espere a luz e a luz não venha, e não veja as pálpebras da alva. Ele está falando do término da noite com o começo do dia, né? E ele continua amaldiçoando o dia e a noite que nasceu, usando de poesia, falando de forma poética. Por que não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira? Em outra palavra, em outras bíblias diz sofrimento, né? Por que não morri eu desde a madre? E em saindo do ventre não expirei. Então, o livro de Jó é todo nesse sistema poético, né? Então a pessoa tem que ter um pouco de conhecimento de leitura e de poesia para entender do que ele está falando. Aqui ele está amaldiçoando a noite que ele nasceu, o dia que ele nasceu, ele está clamando as trevas que venham sobre aquela noite para tragar ela e tirar ela do tempo. Então é isso que ele está dizendo. Aqui nesse contexto todinho, Jó, ele se lembra de quando ele era fiel a Deus, quando eles entram no assunto de que Jó estaria passando por aquela situação porque Deus o estava castigando por ele ter cometido algum pecado. Nós sabemos que isso não é verdade. Ele, próprio Deus, falando na segunda vez com Satanás, disse assim: tu que me instigou a consumir Jó sem causa. Ou seja, não havia causa. Uma vez eu vi um debate teológico no programa Vejam Só, onde eles discutiam o motivo pelo qual Jó estava sendo castigado daquela forma. A causa foi o seguinte, que Deus, com a história de Jó, ele conseguiu mostrar que a queda de Satanás, que ele quer justificar destruindo o homem, ela não teve motivo nem razão. É isso que acontece. Digo, olha, a sua queda, é isso que Deus está dizendo para o diabo, a sua queda não teve motivo nem razão, porque está aí o homem, não me vê, não tem nada. A maioria dos crentes são da parte baixa da sociedade, a parte pobre da sociedade. Existem muitos homens ricos que são servos de Deus, mas a massa é a pobreza. E Paulo ele fala isso nas suas cartas quando ele diz: por isso Deus não escolheu muito dos grandes, não foi muitos dos grandes escolhidos. E o próprio Deus diz: quão dificilmente o rico entrará no reino de Deus. Porque as riquezas tornam o homem arrogante e concede a ele algumas ideias na mente dele, ainda que fajutas, de que aquelas riquezas lhe dão segurança. Então, nessa história, o final da história de Jó, ele vai receber tudo de volta em dobro. O ouro, ele vai receber ouro de presente. Esses amigos deles vão trazer presente para ele. As coisas dele vai começar a ser protegida de novo. E ele vai ter 10 filhos de novo. 10 filhos, são 3 filhas e 7 filhos do jeito que ele tinha. Deus restituiu tudo a Jó, porque ele não tinha. Claro que Jó, quando saiu dessa situação, ele estava se ele antes de passar por um negócio desse já era uma pedra diante de Deus, formada nos ensinamentos de Deus, quanto mais depois de um negócio desse. Aí é que o homem se tornou ainda mais, né? Porque as aflições desse mundo, elas nos fortalecem no Senhor. Nos fortalece no Senhor. Porque nós passamos de fé em fé, nas lutas, tribulações, e tudo isso vai formando em nós um elo de ligação com Deus quase indissolúvel, à medida que o homem cresce e atinge a maturidade, e vai em direção da maturidade em Deus. Chega um momento que nada mais nesse mundo tem importância. O Luciano subirá até que nada mais importe. Mas é isso mesmo que deve acontecer com o homem que ele serve a Deus. É um ensinamento constante por esse elo de ligação pela fé em Deus, que o homem vai recebendo a seiva celestial e se transformando na imagem de Cristo. A derrota de Satanás foi imensa. Como eu disse no começo, Deus poderia ter acabado com essa história lá na primeira fala.
Ele disse, olha, Jó já está na tua frente, porque ele nem me conhece. E as coisas que eu dei para ele nem se compara com as que tu tinha. E ele é fiel e tu não foi. Então ele já está na tua frente. Mas quando Jó perdeu tudo, Satanás disse, ele não vai ser fiel. Jó perdeu tudo, depois perdeu a saúde, né? Perdeu os filhos, perdeu tudo, todo o equilíbrio intelectual do homem, espiritual, ele perdeu, acabou-se. Não ficou nada. E ele permaneceu, o elo de fé que manteve Jó ligado com Deus o tempo todo, se tornou agora um elo de aço. Talvez no céu tenha um metal mais forte, mas eu vou usar o aço, porque foi incrível. A derrota de Satanás foi milenar. E não é só Jó, né? Porque Jó ele é uma prefiguração da Igreja de Cristo, que enfrenta as lutas, as tribulações e permanece em direção a Deus. A igreja, falando a igreja, o corpo de Cristo. É nessa situação, Satanás todo dia lutando para derrubar os crentes. Porque há desgraça para ele. Um homem sem conhecer a Deus, só pelo um elo de ligação, que é a paternidade, né? Por isso que Paulo ele diz assim, olha, a palavra está dentro de ti no teu coração. Antes do homem aceitar a Deus, ela já está dentro dele. Então quando o homem confessa a Jesus Cristo, essa névoa que cega ele, para ele não enxergar a Deus, ela se rasga. Como o véu do santuário se rasgou lá na hora que Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do santuário se rasgou-se, abrindo o caminho para os homens entrarem e se apresentarem diante de Deus em espírito e em verdade. Então, essa história de Jó é esse ensinamento. Claro que existem muitos outros ensinamentos que você pode tirar dessa história. Ali no livro de Jó você tem a justiça de Deus. Então a justiça de Deus está toda delineada nesse livro de Jó. Jó ele diz como era que ele era justo, né? Eu não fraudava os meus empregados, eu pagava o dinheiro deles. As pessoas que passavam na rua que estavam precisando de comida eu ajudava. As viúvas dessa cidade eu acolhi. Nessa cidade não tem ninguém que não tenha se coberto com a lã das minhas ovelhas. Então a riqueza que Jó tinha, ele usava para fazer justiça, para aplacar a dor daquele que era mais fraco. Por isso ele era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Quando o mal vinha tentar tomar ele por dentro, ele tirava para outro lado. Então Jó é uma história extraordinária e ela fala da igreja dos crentes fiéis a Deus. Que mesmo em meio às lutas, às tempestades, fomes, perseguições, calúnias, nós prosseguimos em direção ao Criador. E vamos crescendo de fé em fé, de passo em passo, se tornando na imagem de Jesus Cristo. Espero que essa mensagem tenha sido de bom proveito para o crescimento espiritual dos irmãos. E se alguém que não aceitou Jesus ainda, você pode fazer parte dessa família, a família de Deus, né? Porque todo aquele que confessar o nome de Jesus Cristo se torna filho. Tem que confessar e se batizar e se tornar filho, e aí o véu da cegueira que tem no seu rosto será tirado. Você nunca vai saber o que véu de cegueira é essa que eu estou falando até o dia que você confessar Jesus. No dia que você confessar Jesus, você vai saber isso. Mas não existe palavras humanas com as quais eu pudesse te dar ciência disso. Porque só dá para saber se você entrar, para poder você conhecer que você não enxergava quando você estava sem Cristo, né? Que Deus abençoe a todos. Amém.